Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto. Hoje nós temos duas perguntas bastante interessantes. Uma até nós já tratamos deste assunto lá atrás, que é a mancha preta, mancha bem escura no olho, né? Como diz o rapaz, a parte branca do meu olho saiu uma mancha preta, mas preta mesmo. Tudo bem. Outro, estava cortando lenha e uma lasca bateu na testa. E daí o que aconteceu? Ficou com o olho roxo, os dois muito roxos, e ele está preocupado. De cianortinho. Então, ele de cianortinho. E a outra pessoa de Casa Branca também, que assiste o programa Nossa Casa, assim, acho que o pessoal lá assiste o programa Nossa Casa 100%. Gosto muito, um abraço para todos vocês. E daí, doutor Augusto? Duas coisas complicadas, né? Tudo bem, duas coisas complicadas. Estou imaginando que tem que ir no pronto-socorro, que tomou a pancada. O que pode acarretar uma pancada na testa? Não foi no olho, mas o que pode acarretar? Várias coisas, né? Uma pancada, dependendo da força, ainda se for uma pancada que deixou tudo roxo, fez um hematoma, pode até fazer uma fratura de crânio. Existem células aqui no crânio, existem áreas que são os seios paranasais, né? Esses seios têm dois frontais, onde o osso é mais fino e ele pode rachar. E uma rachadura ali é tratado como uma fratura exposta, porque ela está em contato com o seio, que pode ter secreção, então tem um risco ali de uma pancada nessa região grande. Sem ser que podem haver também fraturas do crânio mesmo, apesar de ser uma região mais espessa, ele pode rachar dependendo da pancada. Então é muito importante que procure um pronto-socorro, que faça os raios-x, que vá ver com um especialista. E da região dos olhos, existe ainda um problema que pode acontecer, que existe um tipo de neurite que acontece pela transmissão da onda de impacto. Essa transmissão da onda de impacto, a gente já viu casos, mais de um caso, infelizmente, em que a pessoa toma uma pancada no supercílio e essa pancada ela transmite para o nervo óptico e acaba causando uma neurite, uma inflamação desse nervo óptico e pode levar à perda de visão. Nossa! Então é muito importante que você procure o especialista também para avaliar os seus olhos. Às vezes fico esperando, faz umas compressas e fica, como está acontecendo, né, meu amigo? Compressas geladas. Foi que eu fiquei preocupado, porque ele fez a pergunta para esperar a resposta. Não, vai atrás. Compressas geladas. Gente, por favor, não é essa a função. Isso é emergência, você vai atrás, depois você pode perguntar o que você achar de diferente. Exatamente. Né? Agora essa pancada que chega a inflamar, né, no fundo do olho. Fica roxo. Isso também pode levar a cegueira? Claro, pode. Tem que corre procurar primeiro um pronto-socorro, ver se não tem nenhuma fratura nem nada, depois procura um especialista. Mas, por favor, gente, não usa o programa para fazer consulta. Isso aí, você ficar esperando uma resposta dessa num caso grave assim, não pode, não. As pessoas, geralmente, elas têm um problema, daí ela falou assim, eu gostaria que você perguntasse para o doutor isso, para ver o que ele vai falar a respeito disso. Daí eles vão tomar providência, como já aconteceu com uma mulher. Uma pergunta que foi feita aqui, ela, né, passou para mim, e daí ela, através do que o doutor Augusto respondeu para ela foi procurar um especialista. Claro que não é aqui da cidade, que vem muitas perguntas de fora, de outros municípios. Ela procurou e o que o doutor Augusto até falou aqui, o médico falou para ela. Entendeu? Então, isso que é o bacana. As pessoas passam, o doutor Augusto fala em cima deste assunto, as pessoas procuram um profissional e o profissional fala mais ou menos o que ele falou, mas só que daí tem um tratamento. Aqui não tem o tratamento, aqui não é uma consulta. Então, daí você procura o profissional, você vai ter o tratamento. Agora, que nem esse nosso amigo aí, esse Nortinho, né? Cortando lenha, e ele é bem retirado mais do centrinho, e ele procurar quem? Daí começou com compressas geladas, que colocou um saco de plástico cheio de gelo na testa. O que eu falo assim, que o ideal seria que as perguntas fossem das dúvidas. Por exemplo, você já consultou com um especialista melhor e assim. Às vezes durante a consulta sobrou alguma dúvida, às vezes a gente está ali na consulta e esquece de perguntar alguma coisa, fica aquela dúvida, ou às vezes o especialista explicou, mas às vezes você não conseguiu entender bem. Então aqui é uma chance para você tirar essas dúvidas. Esse seria o ideal. Não é o antes, é o depois. Esse seria o ideal, porque daí você já sabe o que tem, né? Não está procurando uma ajuda através da TV, porque isso não existe, né? Eu não estou aqui para isso, eu acho que nenhum programa está aqui para isso. A ideia é que você... Porque senão também, às vezes, a pessoa fica passando medo à toa. Porque ela eu estou sentindo isso. Eu falo, pode ser isso, isso e isso. Ai, meu Deus, ela já pensa que ela tem o mais grave dos três.
E às vezes não é nada, né? E também eu não posso falar que não é nada e às vezes é o mais grave. Então, gente, tem que procurar oftalmologista. E eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. É um prazer responder. Eu respondo antes, respondo depois, mas é que eu fiquei preocupado agora com essa... Vai no especialista. Sempre, sempre, tem que ir. Agora, falando nisso, doutor Augusto, uma das coisas assim que às vezes as mães falam muito comigo, né? Na hora do nascimento, até uma mãezinha perguntou, falou assim, minha bebê nasceu com uma manchinha vermelha, assim, né? Pertinho do olho. Daí ela perguntou assim para mim, pergunta para o doutor Augusto se na hora do nascimento, na hora que está nascendo, pode machucar o olho da criança? Não, a maioria das vezes, até existem traumatismos que podem ocorrer durante o nascimento ali, mas essa manchinha que normalmente aparece na pálpebra superior, 99% das vezes é um hemangioma. Hemangioma não vou, duro que tudo que cresce a gente fala que é tumor. Tumor a pessoa já exatamente. É um enovelado de vasos sanguíneos. Um acumulado. Um acumulado de vasos sanguíneos. De vasinhos. E esses vasinhos, quando a criança chora, eles incham. Aí fica mais aparente. Quando ela faz força, quando ela chora, ele fica mais aparente. Então, normalmente é isso. Tá? Existem. E é caso cirúrgico, né? Então, depende. Na maioria das vezes ele regride, ele encolhe, ele desaparece. Tem alguns que acabam sendo para excisão cirúrgica, mas nunca cedo, nunca quando é criança, nunca quando é neném. A maioria das vezes é só acompanhamento. E isso aparece só em criança ou pode aparecer em adulto também? Só em criança? Ele já está lá. Ele é um tumor que já aparece no nascimento, porque como ele é um enovelado de vasos, ele não se forma. Ele já está lá ao nascimento. Ele pode aumentar, diminuir durante o crescimento por esses vasos incharem ou estenosarem, mas ele já nasce com isso. Ele é o tumor benigno mais comum do recém-nascido. Tem que ter um acompanhamento médico sempre? É sempre interessante ter certeza de que o problema é esse. Claro, não viu uma manchinha, vai supor que é isso, às vezes não é. E, claro, tem que fazer o acompanhamento, aí acompanhando o crescimento. Existem casos onde esses hemangiomas podem aumentar a pressão intraocular, então é bem importante acompanhar, sim. É que dói o olho também, né? A maioria das vezes não sente dor. Por isso que é tão preocupante. Porque as alterações demoram, quando ela sente dor é porque a alteração já está muito adiantada. Então, na maioria das vezes não tem dor. Então, tem que acompanhar a partir do momento que vê a lesão. Agora, quando a gente está assim, vamos imaginar com uma dor de cabeça que se aperta o globo ocular, assim, eu estou falando porque isso acontece comigo. Ai, dói. Daí faço uma compressinha gelada, né? Daí passa. Por que acontece isso? Tem algumas vezes que é refrativo o erro. Tem algumas pessoas que têm um astigmatismo mal corrigido e esse astigmatismo pode causar essa dorzinha retroorbitária, supraorbitária. Mas, na grande maioria das vezes, quando você tem uma dor de cabeça, a dor de cabeça pode ter pontos de referência, ela pode ser referida em outros lugares. Então, é aquela dor de cabeça que vai para a nuca, é aquela dor de cabeça que vem para o olho, é aquela dor de cabeça que você sente um ponto aqui do lado da cabeça que dói, sabe? A dor de cabeça geralmente tem pontos... E quando vai para o olho? Quando vai para o olho, nem sempre a causa é de óculos, por falta ou óculos errado ou alguma coisa no óculos. Mas... quando você tem essa dor referida no olho, você tem que procurar o oftalmologista para ter certeza de que não tem nenhum outro problema associado. No final, tem que consultar. Consulta. Consulta, Tamires. Consulta, vamos ver o que é. Bom, eu teria muito mais perguntas em cima deste assunto, porque a gente lembra de muitas situações. Mas vamos partir para outra, que você tem mais pacientinho. Por que a mancha preta no olho? Depende como da dizem, como que ela falou assim, na parte branca do olho, a mancha bem preta e grande. Quando eu viro o olho assim, é maior ainda. É isso que eu ia perguntar, porque tem dois tipos. Eu sempre pergunto, você vê a mancha quando olha no espelho ou você vê a mancha quando você está olhando para fora? Porque às vezes a mancha está na visão. Aí pode ser um problema de retina, muito mais importante. Mas se você olha na parte branquinha do olho e vê um pontinho preto lá, na grande maioria das vezes, são os vasos perfurantes da esclera. Os vasinhos que irrigam a esclera, eles chegam num ponto que eles perfuram e entram para a esclera. Onde eles entram para a esclera, às vezes ele fica hiperpigmentado. Aí fica um pontinho preto. E existem pessoas também que têm nervos esclerais. Sabe a pinta que a gente tem na pele? Tem pessoas que têm a pinta no branco do olho. Então existe a pinta do branco do olho.
É normal. Existe a pinta da íris, tem pessoas que têm a íris e você vê que tem uma pinta na íris. E também existem esses vasos perfurantes. Normalmente nas pessoas que têm alguma afrodescendência, esses vasos perfurantes são mais hiperpigmentados. Então ele fica com a esclera bem branquinha assim, e lá onde está entrando o vaso fica um pontinho bem preto. E às destaca vezes, mais. Destaca mais. E às vezes você olha, tem 3 ou 4 pontinhos onde tem essas artérias penetrantes ali no olho. E daí, faz o quê? Dá para fazer cirurgia, nada. Tirar? Não tem. Não tem um colinho? Pode, de jeito nenhum. Essas artérias têm que estar lá. É do olho dele. Esse pontinho e também que é detalhe que só a pessoa percebe, ela tem que olhar para puxar o olho e olhar para cima para aparecer esses pontinhos. É a mesma coisa que quando a gente tem aqueles vasinhos também que estoura assim, eu tenho sangue, tá aparecendo sangue no meu olho. Esses vasinhos são patológicos, o vasinho estourou. Nesse caso deles, o vasinho não é patológico, é o vasinho só ele entrando pro olho para fazer a irrigação dele na parte interna. Eu conheço uma pessoa, nossa, há muitos anos que conheci ela tendo isso, a mancha preta, e tem até hoje. Não, esse aí não é patológico de jeito nenhum. Agora, por que estoura o vasinho assim de sangue? Aí pode ser por coçar, que é uma causa muito comum, você coçar a pálpebra. E às vezes ele estoura por hipertensão, aumento da pressão sanguínea, que é mais importante. Então a gente sempre pede que verifique a pressão sanguínea. Muitas coisas, às vezes, que as pessoas nem pensam, né? E dormir em cima do olho. Às vezes você dorme apertando o olho. Dormir em cima do olho é uma causa bem comum também. Mas eu não esfrego o olho, mas você dorme desse lado? Esse é o lado que eu durmo. E às vezes ele faz essas hemorragias de repetição. Nossa, olha só, coisas que a gente nem para pensar, viu quanta coisa que a gente pode fazer involuntariamente. E que pode causar alterações no olho. E que pode causar alterações no seu olho. Então é isso. Algo mais, doutor Augusto? Não, acho que por hoje... Pessoal de casa, lembrem-se de consultar o especialista, não usem as perguntas para resolver os problemas próprios. Tá? É muito importante isso aí, você não fiquem esperando a gente responder aqui para depois procurar ajuda. Procura ajuda e depois eu ajudo a esclarecer. Agora tem um porém, doutor Augusto, qualquer pancada que a gente lhe até no nariz, por que já fica tudo roxo em volta do olho, né? Porque tem áreas de drenagem desse sangue, né? Tem muitos vasinhos. E por gravidade, aonde ele vai acumular Faz aqui embaixo. Cirurgia plástica no nariz? Molhão embaixo aqui. Exatamente, roxo. Olha a sensibilidade, mas tem que consultar um profissional. Tem, com certeza, sempre. Uma boa noite pessoal de casa. Eu sempre falo, a gente faz de dia aqui, mas eu dou boa noite porque eu sei que passa a noite na casa de você. Então, uma boa noite pessoal de casa, eu estou à disposição para responder as perguntas. Uma boa noite também. Boa noite, doutor Augusto, até a próxima. Até a próxima.